sempre é o melhor. Glória a Deus. Eu trago esta mensagem, irmãos, com o tema: o Deus esquecido e ultrajado. Deus esquecido e ultrajado. E já iniciando, que nós não viemos esquecer jamais do nosso querido Deus. Não viemos esquecer como muitos têm esquecido. Aqueles que esqueceram de Deus e aqueles que se escandalizaram e abandonaram o Senhor Jesus. Quando Deus formou o homem e a mulher no jardim do Éden, Deus queria dar o melhor para eles, para viver o melhor. E o melhor sempre é estar com Deus. Mas o homem caiu em transgressão e perdeu tudo aquilo que Deus havia dado. Foi expulso do paraíso. E com tudo isso veio todos os problemas. Todos os problemas que hoje nós temos, todos os males que nos sobrevêm, foi justamente por causa do pecado. Porque o homem não conseguiu guardar a palavra e ficar com Deus. E naquele momento que eles foram expulsos, Deus, olhando para aquele casal, certamente o que Deus sentiu de vê-los naquela situação, me tocou profundamente. Hoje vocês estão sendo expulsos daqui, mas eu os trarei de volta. Isso através do seu sangue. E Deus, tratando com o ser humano, Deus tratou com Noé, e Deus tratou com Abraão. Deus tirou para Abraão e mostrou uma promessa: Abraão, eu lhe farei pai de nações, eu farei de ti uma grande nação, de ti sairão reis e príncipes. E Abraão guardou aquela palavra, guardou aquela promessa. E Deus disse para Abraão: eu vou te dar um filho, mas guarde a palavra. E aquilo foi passando dias, foi passando anos. E quanto mais tempo se passava, mais Abraão segurava aquela promessa. Há pessoas, irmãos, que não conseguem guardar, que não conseguem segurar aquilo que Deus tem dado. Chega a certa situação que, quando vem um grande problema, aquilo é esquecido. Quando se está bem bom, quando tem tudo de bom, tá aquela maravilha, mas quando se vê os problemas, parece que Deus é deixado de lado, porque aquilo que Deus falou é esquecido. Mas que nós sejamos como Abraão. Quanto mais o tempo passava, mais a fé ia aumentando. E isso não foi por um ano, 2 anos, 3 anos. Foi por mais de 20 anos. E quando veio aquela promessa, e Deus falou a Abraão: agora você recebeu este filho que eu havia lhe prometido, agora eu quero que você vá, o leve e sacrifica-o para mim. Talvez, se fosse para qualquer um de nós, irmãos, seria bem difícil, né? O seu único filho você pegar e fazer o sacrifício, porque Deus havia pedido. Mas eu creio que Abraão não duvidou jamais, porque Deus havia falado que dele viria uma grande nação, dele haveria filhos, haveria reis e príncipes.
Então Abraão continuou guardando aquela promessa. E aquilo aconteceu. No momento de sacrificar o seu filho, Deus falou: basta, basta. Eu sei, Abraão, que você crê. Eu sei que realmente você é fiel, você já provou, Abraão. E não foi durante 1 ano, 2 anos, não, foi vários anos. Durante toda essa caminhada que eu estou contigo, eu vi que você permaneceu e você não esqueceu de mim. E de Abraão e Isaac. E Deus tratando com Isaac. É interessante notar, irmãos, que Deus, querendo se fazer conhecido, Deus fala com Abraão, e Abraão certamente falou com Isaac dos feitos que Deus havia feito para ele, de como Isaac, de como ele veio à vida, e aquelas palavras ficaram guardadas no coração de Isaac. E Isaac foi um crente genuíno, que no momento que sua esposa era estéril, ele orou a Deus. Veja só, certamente ele veio: opa, se meu pai, na velhice, juntamente com minha mãe sendo já velha e ainda estéril, Deus deu um filho para ele, que fui eu. Certamente, se eu orar a esse grande Deus, eu também receberei esse filho. E ele orou a Deus, e Deus lhe concedeu não somente um, mas dois filhos. Deus deu 2 filhos para Isaac: Esaú e Jacó. Jacó, observando bem Jacó era um filho bem mimado. Jacó era um filho que só andava perto da mãe, enquanto o outro, não está, aos olhos naturais, esse aí é valente, esse aí parece que é crente, porque esse aí bem mais forte, o outro ali é bem mimado, só fica ao lado da mãe, só debaixo das asas da mãe. Esse aí não sei se ele vai ser uma boa pessoa, não, se vai dar certo, não. Mas eu sei que esse outro, esse Esaú e esse aí vai. Mas não é assim nos olhos de Deus. Deus falou a sua palavra: eu amei a Jacó, mas aborreci Esaú. Jacó, por mais que ele tinha essa coisa de ser mimado, mas há uma coisa que havia nele, que ele tinha um desejo, ele gostava da primogenitura, ele dava valor à primogenitura. Ele certamente ouviu falar das coisas que Deus fez na vida do seu pai, na vida do seu avô. Certamente ele ficava ouvindo Abraão falando das maravilhas que Deus havia feito, e ali tudo aquilo ele guardava. Algo característico que tinha dentro dele, que era um amor, que esse amor por Deus, que ele ainda não conhecia esse Deus como Abraão conheceu, como Isaac conheceu, mas estava sendo preparado no exato momento, quando ele encontrou a Deus, quando ele teve esse encontro com Deus. Este amor, ele veio a crescer, ele veio ser demonstrado. Mas, irmãos, o que eu quero trazer aqui com tudo isso, com esses grandes homens de Deus, que tudo que eles conheceram de Deus foi passado de pai para filho. Deus, para que ele pudesse ser conhecido na humanidade, para que ele pudesse ser reconhecido como esse Deus que nós conhecemos, ele teve que levantar esses homens, e que esses homens pudessem transmitir para os seus filhos
sobre o conhecimento, sobre aquilo que eles conheciam, sobre a intimidade que eles tinham com esse Deus.